Um forte terremoto aconteceu lá no Chile e balançou, né, prédios lá aqui no Brasil. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, que eu vou explicar o que aconteceu, por que acontecem esses terremotos e sim, alguns prédios balançaram aqui no Brasil. Então, vamos lá. Porque é o seguinte, pessoal, quem já conhece aqui o canal já há algum tempo e lembra que eu fazia lives, né, deixando aqui os terremotos, né, passando, pois é, né, o programinha lá que eu faço, ele pegou esse terremoto e começou medindo, né, esse terremoto lá no norte do Chile, ele começou medindo com 6,7, né, e chegou até 7,3. Pois é, 7,3 foi o máximo desse tremor. E ficou abaixo dos 150 metros, algumas pessoas falam 120 e tal. Bom, mas ficou entre 120 e 167 metros lá na medição, né, de primeira ordem. Isso daí quer dizer o seguinte: não foi um terremoto raso e nem daqueles terremotos muito profundos, mas não foi um terremoto causado na crosta terrestre. Foi um terremoto causado abaixo, ou seja, já na interação com o magma. E pois é, e nessa região aí tivemos esse terremoto de 7,3 que jogou, né, ondas sísmicas que tremeu casas em São Paulo. Pois é, o pessoal em São Paulo ficou tremido. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que aconteceu lá em São Paulo, que as pessoas, né, tiveram até um medo. Então esse aqui é um videozinho, né, que tá rolando aí, onde que lá em São Paulo começou a tremer. E imagina, né, aqui no Brasil nós não estamos muito acostumados a isso daí, de repente tremer tudo, começar a tremer o prédio. Então, aí tem vídeo mostrando até lustres, né, balançando de um lado para o outro, tal, e tem na rua também carros balançando. Mas a questão é o seguinte, né? Por que que isso acontece? Bom, lá no Chile, né? O Chile ele é um local bastante ativo com relação tanto a vulcões quanto também a tremores. Isso se deve porque o Chile ele está numa região onde a placa de Nazca está entrando por debaixo da nossa placa, da placa sul-americana. Então está havendo o que? Uma situação de subducção ali entre duas placas. E só tendo essa subducção, tendo esse roça-roça ali, já é o suficiente para liberar terremotos. Agora, esse terremoto, por sinal, ele provavelmente ele pode ter sido tanto do roça-roça, só que mais profundo, ou então de interação da própria placa derretendo. Nós vamos ver justamente o que acontece nisso daí. Bom, essa aqui é a parte da subducção, tá? Onde que uma placa ela entra por debaixo de outra. E aí o que acontece? Parte da outra placa ela vai subindo, onde que se formaram lá todo o deserto do Atacama, né, toda a parte do Chile. Formou-se, né, os Andes, né, onde tem aquelas cordilheiras, né, formam essas montanhas. Tem muitos vulcões também, porque acaba gerando uma zona ativa de vulcões nessa beirada de placas de subducção. Tá? Então a placa, o que ela faz? Ela entra por debaixo da outra e começa a derreter, ela leva água, tá? Ela leva água do oceano também. E aí o que acontece? Por isso que muitos desses vulcões lá de zona de subducção têm bastante água em sua composição. Isso tem a ver com isso aqui, tá? Tem a ver com isso aqui. Então, a placa vai derretendo, vai descendo, vai derretendo em contato com o magma. Chega uma hora aqui que ela começa a derreter e começa a ser jogada para cima, né, por pressão mesmo. E aí gera tanto os vulcões como também gera os terremotos. Então esses terremotos, eles provavelmente, como não foram mais na situação aqui, mais para dentro, né, da placa, ou seja, mais para dentro do Chile, muito provavelmente deve ter sido com relação a essa área aqui, onde fica subindo, né, a placa entra em contato, ela fica derretendo, parte dela vai derretendo e vai subindo, então gerando um atrito, né, diferente ali. E até que chega um ponto que esse atrito, essa situação ou de movimentação mesmo de magma, acontece que vai gerando essa energia potencial e de repente, ou ela vai desanda e dá
esse tremor dá esse ajeito, essa ajeitação de terra, né? É o que acontece quando nós temos esse tipo de tremor. E aí, né, vamos ver justamente nessa próxima animaçãozinha, tá? Onde que, deixa eu tirar o som, o Chile, né? Deixa eu até voltar aqui. O Chile, tá? Ele tá aqui, ó. Aqui nós temos a nossa placa, né? Uma placa de Nazca, tá aqui, placa sul-americana. Então, o Brasil fica bem no meio da placa, por isso que é bastante estável. O Chile tá aqui, tá? E aí o que acontece? Uma placa entrando por debaixo da outra, né? E ó, essa parte onde derrete a placa que está entrando, né, que está fazendo a subducção, ela começa a jogar esse magma para cima, essa placa derretida para cima. Então vai gerando o quê? Atritos aqui. Tá? Então vai gerando bastante atrito aqui. E a placa também embaixo, também descendo, gerando atrito e derretendo, simplesmente a placa derretendo. Então toda essa movimentação aqui gera bastante tremor, gera bastante, né, esses dados sísmicos que nós temos nessas regiões. E que acaba gerando, né, também os vulcões, acaba gerando essa dobra aqui também, né, como a cordilheiras lá dos Andes, a dobra para cima no Chile, para baixo no Brasil, ou seja, as bacias lá no centro, no centro-oeste, também no sudeste. Então, tudo isso tem a ver essa entrada dessa placa aqui, placa de Nazca, por debaixo da nossa. Só que acontece o seguinte, quando o tremor aconteceu aqui, tá? No Chile, norte do Chile, e foi sentido em São Paulo. Justamente porque pode ter sido sentido também no Paraguai, outras cidades ali também no interior de Santa Catarina, também no Mato Grosso do Sul e outros lugares na Argentina, na Bolívia e tal. Mas noticiou São Paulo porque realmente é muito grande. Aí não foi sentido no Rio de Janeiro, pelo menos foi, eu não senti, mas não foi. Nem no interior de Minas, muito menos no Nordeste. Então o que acontece? Quando há esse tremor, essa oscilação, né, essa oscilação que dá dessa tremida aqui, ela vai se propagando. Então a onda, que é a perturbação, ela vai mudando, né, de profundidade, tá? Então vai fazendo essa refração dessa onda, ela vai atravessando, ora aumenta a velocidade, ora diminui. Então você tem vários tipos com relação à densidade da rocha, ou seja, densidade do meio, e vai se propagando. Tá? A partir do momento que ela chega, no topo, ela provoca essa vibração que transfere isso para onde? Para onde nós estamos. Tá? Então ela vai vibrando toda a parte de baixo, e essa parte de baixo ela começa a entrar, vamos dizer assim, quase que em ressonância. Ela vai vibrando, 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 transferindo, transferindo, e quando chega na superfície, ela transfere essa vibração para tudo. Então acaba dando essa vibração em prédios. Até a gente, quando pega esse tremor muito forte, árvores, até mesmo quando cai, né, tem aqueles deslizamentos, tá, com tremores. Ou seja, tudo tem a ver com o quê? Com essa transferência de energia, essa vibração que vem lá do fundo. Pois é, então como vocês podem ver, esse tremor aqui, tá, que vocês estão vendo, que gerou, né, vou até voltar um pouco o vídeo aqui, que ele já mostrou lá um pouco mais profundo. Então, ele justamente esse tremor que aconteceu no Chile, né, de 7,3, né, que é ficou mais falado aí, de 7,3, realmente foi um tremor forte que se propagou, tá, e acabou levando esse tremor para São Paulo. Então ele ali, ó, justamente nessa direção, levou para São Paulo. Muitas pessoas seguiram, ficaram com medo, mas nada de ruim aconteceu em São Paulo. Foi só o susto. O grande problema é que esse tremor aconteceu, né, justamente à noite, né? Já era de noitinha, as pessoas estavam em casa, a grande maioria. Então imagina, né, que ontem, né, na quarta-feira, né, hoje é quinta, não, na quinta, né? Na quinta-feira, hoje é sexta, justamente dia 18, imagina quase 11 horas da noite. Tá? Quase 11 horas da noite, todo mundo em casa, tranquilão, e de repente a terra tremeu. Pois é, isso que aconteceu lá em São Paulo. Então, essa tremedeira, né, foi justamente, né, que ocorreu, tá, por volta, justamente das 22h50, se eu não estou me falhando a memória, né, acho que foi 22h50 lá no Chile, e o troço tremeu aqui no Brasil. Então imagina as pessoas em casa,
as pessoas, né? Até tem pessoas lá no Twitter, né? No X, né? Falando que sentiram sim, né, tremer. Tem um cara aqui que falou que sim, estava no 10º andar do prédio, na Avenida Paulista, e sentiu tremer. Né? Então, meu filho, pra você ter, né? Pra você ver, é algo que no Brasil nós não estamos muito acostumados a ter terremotos, tá? Mas tem terremotos no Brasil. E esse daí ainda foi um que aconteceu a 1.630 quilômetros aproximadamente da capital do Chile, Santiago. E foi sentido normalmente aqui no Brasil, em São Paulo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já larga o dedo no like, compartilha esse vídeo e deixa um recadinho para mim. E olha lá o clube de membros. Forte abraço, até a próxima, pessoal.